Ah, tá. Ô, gente, bom, nessa segunda parte, a gente vai retomar o que nós começamos na semana passada, que é o assunto de cinética. A gente já deu boa parte da teoria, tá? Eu vou dar uma retomada no assunto rapidamente para a gente continuar de onde nós paramos. Na semana passada, a gente começou a estudar a cinética, dizendo assim, olha, a cinética é uma parte, é uma área da físico-química que tem por objetivo em discutir aspectos relacionados à rapidez de uma reação. Se a termoquímica, por um lado, está mais preocupada com a energia que é liberada ou absorvida, a cinética está preocupada com o quão rápida é uma reação. Não só o quão rápida, né, como quais são os fatores que podem afetar a rapidez da rapidez da reação. Então, na semana passada, a gente falou sobre velocidade média, falamos sobre como calcular essa velocidade e falamos da tal da teoria das colisões, beleza? Então, tudo que a gente vai usar, tudo que a gente vai discutir na aula de hoje, de uma certa maneira, é usando o que a gente viu na semana passada, tá? Então, a história aqui é a seguinte: fatores que afetam a velocidade de uma reação. A velocidade de uma reação. Eu cheguei a discutir o catalisador já? Uma reação. Então, já vou partir daqui. Tá? No caso do catalisador, que é um caso bem específico, ele está trabalhando com a formação de um outro complexo ativado. Ele vai diminuir a energia de ativação. Os fatores que a gente vai discutir na aula de hoje, eles têm, todos eles, uma coisa em comum. Todos. Eles vão, eles vão aumentar a velocidade de uma reação porque vão mexer na frequência de colisões. Fatores que interferem na frequência de colisões. De colisões. Que são os fatores que a gente vai discutir, de que eles são um pouco diferentes do catalisador, né? O catalisador, ele não faz com que tenha mais colisões, ele faz com que a probabilidade da colisão efetiva seja maior, que ele diminui a energia de ativação. Aqui a ideia é assim, não importa muito se a colisão é difícil ou fácil, a gente vai aumentar a quantidade de colisões para que, se eu tenho mais colisões, a chance de ter uma colisão efetiva fique maior, tá? E aí, gente, o efeito mais significativo é o efeito da temperatura. Temperatura. Gente, a temperatura é a grandeza que está relacionada ao quanto as moléculas estão agitadas. E por que que. E se a gente pensar em colisão, quanto mais agitada tiver uma molécula, maior a chance dela bater uma outra molécula. Você está dentro de um sistema, né, imagina uma reação, lá os reagentes estão se misturando e eles precisam se encontrar para poder ter a colisão. Se uma molécula está muito rápida, a chance dela colidir é maior. Sem contar no fato de que, se a molécula está muito rápida, a tendência da colisão ser efetiva também fica maior, porque ela está com mais energia. Então, veja, o aumento de temperatura, o aumento de temperatura, ele tem dois aspectos positivos, né, no sentido de acelerar a reação. Ele vai aumentar a frequência de colisões, tá bom? E além disso, a molécula, pelo fato dela estar com mais energia, ela está com uma energia maior, a tendência da colisão ser efetiva também aumenta. Aumenta a energia da colisão, aumenta a energia da colisão. Na colisão.
Oi. E não o quê? Então, a energia de ativação é uma energia necessária para formar o complexo ativado. Isso depende do complexo ativado. Porque se o complexo ativado é muito alto, essa energia vai ser maior. Sacou? Tá? O que eu posso fazer é deixar a molécula com mais energia para garantir que a colisão seja, né, mais rápida, mais fácil. Beleza? Ah, eu vou contar para vocês uma informação que ela não é tão relevante, mas só para você entender a lógica. Antigamente, fizeram vários estudos para tentar analisar qual que é a dependência da temperatura com a velocidade. E assim, não se chegou a nenhuma conclusão. Tá? A temperatura ela não é diretamente proporcional à velocidade, nada disso. Em algumas reações bem específicas, cada 10 graus que você aumenta de temperatura, a velocidade quase dobra. Então, tipo assim, imagina uma reação que você faça ela a 10 graus Celsius. Ela vai ter uma velocidade. Se você aumenta mais 10 graus, ou seja, vai para 20, a velocidade às vezes dobra, tá? Mas não tem uma relação. Tá? Não existe uma relação. Vou escrever isso aqui, ó. Não há uma relação matemática entre temperatura e velocidade. E velocidade. Tanto é verdade, pessoal, que quando a gente for estudar a parte de concentração e tal, a gente vai trazer para essa temperatura uma constante. Então, por exemplo, se eu for fazer a reação a 30 graus, vai ter uma constante de velocidade. Se eu for fazer a reação a 50 graus, vai ter uma outra constante de velocidade, tá? Justamente por quê? Porque a velocidade ela não é uma coisa que você consiga relacionar matematicamente, tá? Beleza. Aqui, só lembrando, né, pessoal, que a gente está trabalhando dentro da forma que eu estou apresentando o conceito para vocês, na verdade, eu estou dizendo de aumento de temperatura associado ao aumento de velocidade. O contrário também é verdadeiro. Né? Se eu diminuo a temperatura de uma reação, a tendência é que ela se processe mais lentamente. Tá? Beleza? Ok. Segunda coisa que aumenta, que afeta a frequência de colisões. A temperatura é o efeito mais significativo porque você pode usar ele em qualquer reação. Você pode estar reagindo líquidos, pode estar reagindo gases, pode estar reagindo sólidos. Aumentar a temperatura significa deixar a reação mais rápida. Beleza. Dependendo do estado físico dos reagentes, a gente pode alterar outras coisas, sem ser a temperatura. Para reagentes sólidos. Para reagentes sólidos. Sólidos. Uma das coisas que a gente pode fazer é aumento da superfície de contato. Aumento da superfície de contato. Tá? Como que a gente aumenta a superfície de contato de um sólido, pessoal? Então imagine isso aqui. Isso aqui é um sólido. Eu quero colocar isso para reagir. Se eu colocar isso aqui inteiro na água, ou no, sei lá, na reação, ele vai reagir. Mas ele vai reagir de fora para dentro. Então a reação começa na superfície, né? Se você já jogou um comprimido efervescente na água, você percebe isso claramente. Você joga um comprimido na água, na hora você vê as bolhas saindo da onde? De cima do comprimido, da superfície. Então, ao invés de eu pegar o material e usar ele inteiro, eu vou quebrar. Cada vez que eu quebro esse material em pedacinhos, eu exponho uma área ao ambiente reacional. Uma vez que você expõe a área ao ambiente reacional, essa reação se processa mais rápido, tá? Então, o aumento da superfície de contato em sólidos, aumenta as colisões. Aumenta
a frequência de colisões. Observa que os dois fatores, tanto o aumento de temperatura como o aumento de superfície de contato, estão aumentando a frequência de colisões, mas por razões diferentes. Né? O aumento da temperatura faz as moléculas andarem mais rápido. Tá? E o aumento da superfície de contato só aumenta a exposição entre os reagentes, né? Aumenta a frequência de colisões entre os reagentes. Ó, gente, tudo bem? Obviamente, né, pessoal, fiquem muito atentos a esse tipo de questão, porque aqui é importante que você perceba se tem reagente sólido ou não, tá? Por exemplo, quer ver uma situação bem legal para a gente usar como exemplo? Imagina que eu vou fazer uma reação no laboratório e eu quero estudar dois efeitos de velocidade. O primeiro efeito é a temperatura e o segundo efeito é a superfície de contato. Quero estudar os dois efeitos. Para isso, eu vou fazer uma reação. Minha reação é a seguinte: eu vou pegar calcário, carbonato de cálcio, vou pegar uma quantidade X de carbonato de cálcio e colocar em contato com ácido clorídrico, uma solução de ácido clorídrico. Tudo bem? E aí, quando eu misturo os dois, eu vou observar a formação de CO2 gasoso, água e um salzinho, tá bom? Então tá aqui a reação. Essa é a reação que a gente vai estudá-la. Tá? E aí eu vou fazer o seguinte: eu quero medir a velocidade dessa reação. Para medir a velocidade da reação, eu vou observar um detalhe aqui. Tá vendo que eu tenho um gás aqui? Eu tenho um gás aqui. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou medir a velocidade de liberação desse gás ao longo do tempo. Ok? E, obviamente, vai aparecer um gráfico aqui. Só que eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer algumas experiências. Tá? O que que eu vou variar nas experiências? A forma do sólido e a temperatura. Temperatura. Ok? No primeiro experimento, eu vou usar 1 grama do sólido numa temperatura de 30 graus. Imagina que eu tenha ácido o suficiente para reagir com todo esse sólido. Então, vou pegar lá uma quantidade de ácido, vou pegar 1 graminha do sólido e colocar dentro do negócio. Tá? Aqui, eu vou colocar 1 grama de sólido a 10 graus Celsius. Tudo bem? E aqui eu vou colocar 1 grama de sólido em pó a 30 graus Celsius. Ok? Então, 3 experiências onde eu estou variando, ora a temperatura, ora eu estou variando a maneira com que eu estou usando o sólido. Tá? Quando eu escrever em pó, significa que eu pulverizei ele antes de colocar dentro do sistema, eu não coloquei ele inteiro. Tá? E aí eu vou apresentar para vocês os gráficos. Que eles assim, né? Na coluna da esquerda, na tabela da esquerda, a gente tem as condições experimentais. À direita, você vai encontrar um gráfico de volume de gás carbônico produzido ao longo do tempo. Parará. Volume de gás carbônico produzido ao longo do tempo.
São 3 experiências, eu vou colocar 3 curvas. Oi. Vamos ver agora. Dá uma olhada no gráfico primeiro, tá? Ó, tem algumas coisas que a gente vai tirar do gráfico aqui. Esse gráfico, ele mostra o que aconteceu com o volume de gás ao longo do tempo, nas 3 experiências. Tudo bem? Primeira pergunta. Qual dos em qual das experiências a gente pode dizer que eu produzi mais CO2? Nenhuma delas. Eu produzi a mesma quantidade de CO2. Por que eu produzi a mesma quantidade de CO2, será, hein? Porque eu usei a mesma quantidade de reagente, pessoal. Se você está usando 1 grama, 1 grama, 1 grama aqui, partindo da premissa de que todos eles reagiram, você vai produzir a mesma quantidade. Ok? Tá. Agora, o que os gráficos apresentam de diferente? E nos 3 gráficos, essa quantidade máxima de produto foi atingida em tempo diferente. Veja, essa curva roxinha aqui, ó, ela atingiu o volume máximo mais ou menos aqui, ó. E o que a gente percebe aqui, gente? A partir do momento que o volume de CO2 atingiu esse valor máximo, ele parou de aumentar. Ok? O que significa isso? A reação acabou. Aqui ela acabou. Ela demorou todo esse tempo aqui, ó, para atingir um volume limite de CO2. Por exemplo, num problema de cálculo estequiométrico, a gente conseguiria até calcular esse volume. Você faz uma estequiometria aqui, ó. Se tiver na CNTP, você calcula de boa, tá? Depois a gente pode até calcular isso. Mas a questão aqui é a seguinte: olha para o gráfico vermelho, gente. No gráfico vermelho, essa quantidade ela foi atingida aqui, ó. Ou seja, o problema não foi o rendimento da reação. O problema foi o tempo. Entenderam? Essa reação aqui ela terminou depois. E se eu olhar para o gráfico preto, eu vejo aqui, ó. Tudo bem? Qual das 3 curvas é o experimento 1, 2, 3? Vamos lá, vamos relacionar. Olhando nos 3 experimentos, qual é o experimento que tem as melhores condições de superfície de contato e temperatura? É o 3. Então o 3 é o mais rápido. A reação 3 é a mais rápida. Ela é a que termina primeiro. O que tem as piores condições, aqui na verdade a pior não seria necessariamente a pior, mas é a temperatura, né? Aqui os dois são inteiros, só que esse está mais numa temperatura menor. Então aqui nós vamos ter o experimento 2, que seria o mais lento, e o experimento 1, que seria o mais ou menos. Tá? O experimento 1 ele está com uma temperatura alta, mas ele está com a superfície de contato não tão boa. Tá bom? Fiquem atentos, tá, pessoal? Porque problemas de cinética são problemas que envolvem muito gráfico, muita tabela, muita interpretação do estado físico dos reagentes, ó. Então aqui fica atento com o estado físico. Por quê? Porque se o cara for sólido, provavelmente ele vai jogar com a superfície de contato, tá? Beleza? Agora, e se o cara tiver dissolvido na água? Aí a coisa pega feio. Por quê? Se o cara está dissolvido na água, o problema passa a ser a concentração dele, tá? Então, para reações que ocorrem em ambientes aquosos, para soluções, a concentração também afeta.
a concentração dos reagentes também afeta a frequência de colisões. Cuidado, pessoal, porque concentração é um pouco diferente de quantidade, tá? Concentração é um pouco diferente de quantidade. O que significa concentração? Bom, a gente costuma, eu gosto muito de trabalhar, a química, né? Gosta muito de trabalhar com a concentração em mol por litro, certo? Então, pensa na unidade mol por litro. Pensa na unidade mol por litro. Mol é a unidade do quê? De quantidade de coisas, né? E litro é a unidade do quê? De espaço, volume. Então, mol por litro é uma forma de você dizer quantas moléculas estão dentro de um espaço. Entende isso? Quando uma coisa é concentrada, significa que dentro de cada litro tem muitas moléculas. Ok? E aí que está a história. Por quê? Quando você vai, por exemplo, reagir uma coisa que está dissolvida, como por exemplo o HCl aqui, ó, que nós estamos reagindo um sólido com uma solução. Essa solução ela pode ser mais ou menos concentrada. O que a gente está afirmando aqui é que quanto maior for a concentração das soluções, mais moléculas você vai ter por litro. Se você vai ter mais moléculas por litro, significa que a probabilidade da reação acontecer naquele espaço é maior. Faz sentido? Tá? Eu sempre gosto de usar uma brincadeira que é a seguinte: imaginem que a gente faça um jogo aqui na sala. A gente vai afastar todas as carteiras, a gente vai vendar os olhos e vamos sair andando aleatoriamente. Ok? Quando é que o jogo acaba? Quando você colidir com uma pessoa. Quando você colide com uma pessoa, você pega na mão dela e sai da sala. Ok? Imagine a sala com todo mundo aqui dentro, andando aleatoriamente. Vocês concordam que no começo a probabilidade de você colidir com alguém é maior? Só que imagina agora que cada colisão que você tiver com alguém, você vai pegar a pessoa e ir embora. Você concorda que conforme o tempo vai passando, a chance de você bater em alguém vai diminuindo? É exatamente assim que uma reação ocorre. Quando duas moléculas se encontram, elas reagem e se transformam em outra coisa. É como se aquela molécula agora não fizesse mais parte das colisões. Conforme os reagentes vão colidindo e vão se transformando em produto, a concentração dos reagentes vai diminuindo. Isso faz com que a reação vá ficando cada vez mais lenta. Quanto mais concentrados estão, e isso acontece no começo, né? No começo a concentração é maior. No começo você tem mais moléculas por litro, você tem mais moléculas espalhadas naquele espaço por litro. Conforme isso vai ficando cada vez menor, a probabilidade de colisões vai diminuindo. Isso explica uma coisa que a gente viu na primeira aula. Por que, que a velocidade de uma reação diminui? Lembra que quando a gente construiu o gráfico de velocidade, ele fazia assim, ó, ele fazia uma curva, tanto o reagente, né, como o produto. O fato de fazer uma curva nos dizia justamente que a velocidade da reação não era constante. E agora a gente entende por quê. A velocidade de uma reação não é constante, porque conforme o tempo passa, a concentração dos reagentes vai diminuindo. E se a concentração dos reagentes vai diminuindo, as colisões efetivas vão ficando cada vez mais raras, escassas. Mais ou menos essa é a ideia. Tudo bem? Beleza? Então tá. Conforme uma reação se aproxima do final, conforme uma reação se aproxima do fim, a concentração dos reagentes diminui.
dos reagentes diminui. Então, ó, a concentração dos reagentes também afeta a frequência de colisões. Conforme uma reação se aproxima do fim, a concentração dos reagentes diminui, vírgula, diminuindo também a frequência de colisões. Diminuindo também a frequência de colisões. De colisões. Beleza? Mais uma coisinha então. Concentração afeta a frequência. Se a concentração diminui, a frequência diminui. Se a frequência diminui, a velocidade diminui. Portanto, vírgula, quanto mais próximo do fim, quanto mais próxima do fim, vírgula, mais lenta é a reação. Acho que a melhor figura de comparação que você pode usar para ela é pensar num carro parando. Tá? Mais lenta é uma reação. Uma reação. Tá? Pensa no evento, né? Um carro parando. Se você pensar no evento, um carro parando, em que momento a velocidade do carro é maior? Antes de parar, no começo. Em que momento a velocidade cai a zero? No final. É exatamente assim. Em que momento uma reação é o mais rápido possível? Mais rápida possível? No começo. Porque ali tem muito reagente. Se tem muito reagente, os reagentes estão muito concentrados. Se eles estão muito concentrados, as colisões efetivas acontecem com alta frequência. Tá? A velocidade máxima de uma reação, a velocidade máxima de uma reação é no início. É a inicial. Tá? E por quê? Porque a concentração dos reagentes é máxima. Pois a concentração dos reagentes é a máxima possível. Foi estranho isso aqui. Máxima possível. Pronto. Bom, se isso é verdade, e é, né? Quer dizer que a velocidade depende da concentração. Se uma coisa depende da outra, função. Então nós vamos criar uma função matemática que relaciona a velocidade da reação com a concentração dos reagentes. De reagentes. Olha só, pessoal, até aqui, até esse ponto específico da matéria, vocês perceberam que a coisa foi muito no lado conceitual, certo? Quando a gente analisou a teoria das colisões, quando a gente falou da influência do catalisador. Esse ponto ele é um pouquinho mais delicado, porque a gente vai ter que trabalhar com essa funçãozinha matemática.
A gente vai ter que aprender, na verdade, a analisar essa função. Que nem a gente faz com o vovô Ateu, com o sorvetão, só que aqui é um pouco mais fácil, tá? A gente vai falar um pouquinho dessa função. Essa função matemática, ela pode ser chamada de dois nomes. Você pode chamá-la de lei cinética, ou lei da ação das massas. Lei da ação das massas. Eu não gosto muito desse nome porque ele não tem muita lógica. Não é lei da ação das massas, é lei da ação das concentrações, né? Mas, enfim, aparece às vezes em apostilas escrito dessa forma. Então, se você. De acordo com a lei da ação das massas, você sabe que a gente está falando desse contexto, tá? O nosso objetivo aqui é entender um pouquinho sobre essa lei cinética, olhar para ela, olhar para reações e tentar entender como a gente usa ela, tá? Deixa eu pegar meus copinhos. Vocês querem que tire a foto aqui? Eu vou ficar um pouquinho aqui, tá? Peraí. Aqui. Saúde. Bom, como que a gente escreve uma equação de velocidade? No caso da cinemática, lá na física, a gente gosta de relacionar a velocidade com o tempo, né? Só que aqui a questão não é o tempo, né? Aqui a gente gostaria de relacionar a velocidade com a concentração do reagente. Tudo bem? Muito bem. Como que essas equações são montadas? Equação de velocidade. Olha para essa equaçãozinha aqui, ó. Y igual a x elevado a b. De que grau é essa função? Não sabemos. Vai depender do b, né? Por exemplo, se o b for zero, primeiro grau? Não. Não. Se o b for zero, a função é constante. Se o b for 1 é de primeiro grau, se o b for 2, segundo grau, e assim vai. Isso vai depender, tá? Tudo bem. Beleza. Toda a equação de velocidade é assim. Gente, uma coisa muito importante. Quem são as variáveis aqui? O y e o x. A e B são valores, que é diferente de variável. Ok? O A é uma constante. Então vamos começar a destrinchar essa equação. O A é uma constante. Tá? Essa constante ela vai depender da temperatura da reação. Por exemplo, se a reação for 30 graus, se ela for feita a 30 graus, a constante vai ter um valor. Se ela for feita a 90 graus, tá? Então essa constante, ela depende da temperatura. Dependente da temperatura. Geralmente o problema dá isso, tá, gente? Isso não é um problema do problema. Temperatura. Tá? O B é o grau da função, certo? Como a gente acabou de falar aqui. Essa função ela pode ser de primeiro grau, essa função e assim por diante. Só que aqui no contexto da cinética, o pessoal não usa o termo grau, porque isso é um termo da matemática. Aqui o pessoal chama de ordem da reação. Ordem da reação. Tá? Por exemplo, se o B for 1, a reação é de primeira ordem. Se o B for 2, ela é de segunda ordem. Então troca a ordem por grau, grau por ordem é a mesma merda. Tá? Gente, agora vamos às estrelas da função, né? O x e o y. Quem é o x? É a concentração do reagente.
tá? E o y é a própria velocidade da reação. Tudo bem? Então, tipo, quando a concentração do reagente está alta, a velocidade está alta. Quando a concentração do reagente estiver baixa, a velocidade vai estar baixa. Tá? Vamos agora escrever isso numa roupagem menos matemática e mais química. Tá? Isso aqui eu quis colocar a equação de velocidade sem falar do que é cada termo especificamente aqui dentro, mas só para vocês pensarem na matemática dela. Agora vamos imaginar o seguinte, ó. Vou pegar um exemplinho bem simples. Ó, imagina uma reação onde uma substância se transforma em outra, tá? A virando B. Então A é o meu reagente. Aí eu chego para você e falo assim, olha, esta reação de A virando B tem uma lei de velocidade, tem uma lei cinética que é igual a V igual a K vezes A elevado ao quadrado. Bom, a partir do momento que ele me dá essa equação, o que eu consigo fazer com ela? Bom, se eu souber a temperatura e se eu souber a concentração do A, eu consigo calcular a velocidade em certo momento. Tudo bem? Beleza? Também poderíamos escrever um gráfico de velocidade em função da concentração do reagente. Como que seria um gráfico de velocidade na função da concentração do reagente, pessoal? Teria que ser uma parábola. Teria que ser uma parábola. Porque se você botar aqui, ó, 2, isso não fica uma equaçãozinha de segundo grau? Fica y igual a kx quadrado. Seria alguma coisa assim, ó. Tá? Conforme você vai aumentando a velocidade, desculpa, conforme quando você vai aumentando a concentração do A, a velocidade vai aumentando. Agora, calma aí, não escreve ainda, não escreve ainda. Vamos tentar reproduzir esse gráfico simulando a reação. Porque pensa, numa reação, em que momento a concentração do A é maior? Então, vamos fazer ao contrário. Porque se o A está sendo consumido, eu vou fazer isso aqui, ó. Seria alguma coisa do tipo assim, ó, para o reagente. A consumido. Tudo bem? Então, por exemplo, quando a concentração do A for a maior possível, a velocidade é a maior possível. À medida. Peraí. Ao contrário, né? Ao contrário. Aí eu tenho que fazer assim, ó. Concentração. Não, não dá, dá. A com velocidade. Seria assim, ó. Ó, deixa eu ver. Não, seria assim mesmo. É, não tem jeito, né? Porque o que que acontece? O gráfico, ele é assim, ó. Só que eu vou ler ele de trás para frente. Por quê? Quando o A está numa concentração alta, a velocidade é alta. Vendo? Se eu vou diminuindo a concentração do a velocidade vai diminuindo. Tá? Só que, precisa trocar de eixo de volta, né? Puta, fiz uma puta cagada aqui. Apaga os últimos 30 segundos da aula. O desperdício de tempo. Fala. Assim? Não sei, cara, eu não tô sabendo fazer isso.
Então, é que assim, é que isso não é velocidade por tempo, né? Se eu for colocar velocidade por tempo, seria assim, ó. Quer ver? Vamos colocar velocidade por tempo. Aí faz sentido. Ó, aí sim. Tá? Oi. Não tem como, não tem. Não tem. O que que acontece? Esse gráfico ele mostra uma coisa, esse aqui mostra outra. Esse gráfico ele mostra o que que acontece com a velocidade em função da concentração. Então, tipo, concentração alta, velocidade alta. Concentração baixa, velocidade baixa. Agora, esse gráfico aqui, ele está mostrando o que acontece com a velocidade durante o tempo. Então, tipo, no início, velocidade alta. Por que que a velocidade está alta? Porque o reagente está numa concentração alta, está no começo, você tem o máximo de reagente possível. À medida que o reagente vai sendo consumido, o tempo vai passando, o reagente vai diminuindo a concentração e a velocidade vai diminuindo, tá? É bem isso aqui. Agora, uma coisa interessante da gente refletir é a seguinte: o que que esse 2 tem a ver com tudo isso? Esse 2 é o responsável por esse gráfico ser uma parábola. Se aqui for 3, se aqui for 1, vai variar a velocidade na função da concentração. Tudo bem isso? Tá? Oi. Não entendi? Ah, então, calma que a gente vai discutir o problema desse B. Por quê? Na realidade, o B é um dos pontos centrais da discussão. Por quê? Vai ter reação em que o B é 1, tem reação que o B é 2, que reação que o B é 3. E na maioria dos exercícios onde ele vai cobrar isso, ele vai pedir para você descobrir o B. Então, aqui, ó, já vou até fazer um assinalado aqui, ó. Isso é importante, tá? O B é uma das coisas mais importantes que a gente vai ver nesse tipo de problema. A ponto de muitos problemas serem calcule o B, tá? Antes da gente ver como é que isso é feito, vamos tentar olhar um pouquinho melhor para esse B. Ai, bosta. Tudo bem, vai. O significado do B. Deixa eu colocar mais para cá. Ó, vamos tentar entender o que significa o B na prática e o que ele tem de importante para a gente tentar ficar descobrindo ele. Imagina que nós vamos fazer uma reação no laboratório e eu já conheça a expressão de velocidade dela, tá? Eu sei que a velocidade da reação é igual a K vezes a concentração do A elevado ao quadrado, tá? Eu sei isso. Aí eu vou fazer uma experiência onde eu vou estudar qual a interferência da concentração na velocidade. Tipo assim, eu sei que quando está mais concentrado a reação está mais rápida, mas eu quero uma relação matemática disso. Então o que que eu vou fazer? O A ele vai reagir dissolvido na água, então eu vou pegar o A, dissolver na água, numa concentração de 1 mol por litro. 1 mol por litro. A hora que eu botei o A na concentração de 1 mol por litro, eu fui lá e medi a velocidade da reação. Tá aqui.
Então, quando eu usei o A na concentração de 1 mol por litro, essa reação me deu uma certa velocidade, que eu estou chamando de x aqui, tá? Muito bem. Se eu fizer uma segunda experiência, agora imagina que eu vou fazer uma segunda experiência, igual a primeira, na mesma temperatura, só que eu vou fazer o seguinte: eu quero que a concentração seja 3 vezes maior. 3 vezes maior. Se eu triplicar a concentração comparativamente ao primeiro experimento, a velocidade tem que aumentar. Quantas vezes ela vai aumentar? 9. 9 vezes. Isso por quê? Porque a velocidade é dependente da concentração ao quadrado. Se a velocidade é dependente da concentração ao quadrado, quer dizer que tudo que você fizer com a concentração, a velocidade vai sofrer o quadrado. O quadrado. Mas isso porque o expoente é 2. É 2. Agora vocês imaginem se eu chegasse para vocês e dissesse o seguinte: olha, o expoente não é 2. O expoente é 1. Se o expoente fosse 1, aqui ia estar valendo quanto? 3. Se o expoente fosse 3, isso aqui ia estar valendo quanto? 27. Entende o que é o expoente, na verdade? Na verdade, o expoente ele me diz o quão relevante é aquele reagente na velocidade. Por exemplo, se você dobrar o reagente, dobra a velocidade, ele tem uma relevância. Dobrou, dobrou. Primeiro grau. Agora, imagina um reagente que ao dobrar ele, a velocidade fique 4 vezes maior. Concorda que a relevância dele, do ponto de vista de velocidade, é maior? Deu para entender? Vocês imaginem, vamos tentar imaginar que importância isso teria em que contextos, né? Tenta imaginar, por exemplo, uma reação que use 2 reagentes. 2 reagentes. Um deles você descobre que se você dobrar a concentração, a velocidade dobra. O outro você descobre que se você dobrar a concentração, a velocidade fica 8 vezes maior. Se você tiver que escolher um deles para aumentar a concentração, você vai escolher aquele que é mais importante. Então, a ordem da reação, ela diz o quanto aquele cara é relevante no processo de velocidade. Quanto maior for a ordem de uma das substâncias da reação, mais relevante ela passa a ser para o processo. Tá? Eu vou mostrar um outro exemplo para a gente entender um pouquinho melhor isso. Outro exemplo. Ó, imagina uma outra reação. Agora a reação é um pouquinho mais complicada. Eu tenho, ao invés de eu ter só um reagente virando produto, eu tenho 2 reagentes virando produto. Tá, eu quero estudar essa reação do ponto de vista cinético. Vê, eu já sei, não me pergunte como, mas eu já sei que a equação de velocidade é essa daqui, ó. Observe alguns detalhes aqui, gente. Primeiro detalhe, quando eu tenho 2 reagentes,
as concentrações deles vão aparecer multiplicadas, tá vendo? Nada de por mais. Isso aqui não é um mais de matemática. Tá? Segunda coisa, quase sempre o expoente de um dos reagentes é diferente do outro. Tá? Não existe nenhuma regra quando uma reação tem 2, 3 ou 4 reagentes que diga, olha, os caras têm que ser igual. Tá? Então veja, como é que eu leio isso aqui? Ó? Eu leio assim, a velocidade da reação ela é de segunda ordem em relação ao A, ou seja, ela depende do A elevado ao quadrado. Então, tudo que acontecer no A, acontece o quadrado com a velocidade. Ok? Só que, ao mesmo tempo, ela é diretamente proporcional ao B. Observa que no caso do B, ela está com a potência 1 aqui. Então, você está falando de uma equação diretamente proporcional. Então, tipo, tudo que eu fizer com o a velocidade vai sofrer o quadrado. Tudo que eu fizer com o B, a velocidade vai sofrer a mesma coisa. Faz sentido isso? Tá, então eu quero saber o seguinte. Fui lá fazer os experimentos e no primeiro experimento eu usei o A e o B na mesma concentração, 1 mol por litro. Então preparei o A, 1 mol por litro, peguei o B, 1 mol por litro e dissolvi, misturei os dois, tá? E a velocidade foi medida. Ó, a velocidade foi medida, tá bom? Agora eu quero saber o seguinte, se eu dobrar as duas concentrações e fizer se eu fizer uma nova, se eu fizer uma nova reação, essa reação vai ser quantas vezes mais rápida que a anterior? Vocês conseguem fazer isso de cabeça? O ideal é fazer de cabeça, tá? Eu vou fazer de cabeça. Quer ver como que você pensa? O que aconteceu com a concentração do A no primeiro do experimento 1 para o 2? Ela foi multiplicada por 2, não é? Escuta, se ela foi multiplicada por 2, a velocidade tem que ser multiplicada por quanto? Por 2 ao quadrado. Por quê? Porque está de ordem 2, ó. Tudo bem, guarda isso aí. Agora, vê o que aconteceu com o B, o segundo reagente. No segundo reagente, pessoal, a concentração também foi multiplicada por 2, não foi? Só que, qual a relação matemática entre velocidade e B? Primeiro grau. Primeiro grau. Então, significa que, se a relação matemática é de primeiro grau, você multiplicou o B por 2, a velocidade tem que ser multiplicada por 2 também. Lembra da genética? Ou eu somo e eu multiplico. Lembra? Aqui foi isso, ó. A velocidade aumentou 4 vezes por causa do A e 2 vezes por causa do B. Então ela foi multiplicada por 4 e por 2. Então a velocidade aumentou para 8. Então a velocidade aqui, ó, vai ser 8v. O Vlinha, né? Vamos chamar de Vlinha, é 8v. Percebe? Esse é o tipo de raciocínio que eu consigo ter a partir do momento que eu tenho os expoentes aí dos reagentes, tá? Beleza, gente? Só que agora a gente vai para um outro lado da história. Como é que eu descubro esses expoentes? Porque veja, aqui o exercício me apresenta uma tabela, me conta a equação, me dá os expoentezinhos e pergunta o que aconteceu com a velocidade. Agora eu quero fazer o contrário, eu quero descobrir os expoentes. Tá? Então vamos lá. Como determinar os expoentes? Hum, Os expoentes.
Vocês viram que a discussão de concentração ela começou aqui, né? E já está aqui. Os exercícios que vocês eventualmente vão ter que responder sobre esse conceito, provavelmente vão ser para isso aqui. O cara vai te dar uma reação e vai perguntar, ó, das alternativas abaixo, mostre aquela que apresenta a equação correta. E aí vocês vão perceber que nas equações o que vai variar são justamente os expoentes, tá? Bom, para você determinar os expoentes, você precisa saber algumas coisas antes. Isso significa que tem algumas informações no exercício que serão importantes. Então vamos lá. Como é que eu descubro esse expoente? Caso 1. Caso 1. Reação elementar. Gente, quando a gente estudou ΔH, lembra que a gente falou de uma das 3 formas de calcular o ΔH, uma delas era a lei de Hess? E lembra que na lei de Hess, o que a gente fazia? A gente pegava as equações, fazia de conta que aquelas equações eram etapas e somávamos as equações e os ΔHs. Dentro da química, existem 2 tipos de processos. Processos que acontecem de uma vez só, em uma etapa só, por exemplo, neutralização de ácidos com bases. Neutralização de ácido com base dá sal e água de uma vez só. Só que existem certas reações que acontecem em etapas. Acho que um bom exemplo de uma reação que acontece em etapa é a produção de chuva ácida. O enxofre reage com oxigênio, vira SO2. O SO2 reage com oxigênio, vira SO3. O SO3 reage com a água, vira água. E aí o processo acontece em etapas. Então existem esses 2 tipos de reações na química. As que acontecem em uma única etapa e as que acontecem em etapas. Quando uma reação é chamada de elementar, significa que ela ocorre em uma única etapa. Etapa, tá? E isso precisa estar claro no exercício. Ninguém tem condições de olhar para uma reação química e adivinhar se ela é ou não elementar, tá? Vocês estão entendendo onde eu quero chegar com isso? Você tem que procurar isso no problema. Tá. O que acontece quando a reação acontece em uma etapa só? Por exemplo, vamos supor que eu tenho uma reação do tipo A mais B virando o C, que é o produto, tá? Imagine que você tenha certeza, por alguma informação do exercício, de que esta reação é uma reação que acontece de uma única vez, ou seja, o A e o B reagem de forma C e acabou. Nesse caso, a equação de velocidade é assim, ó. Ó, gente. Qual que é a diferença do azinho pro azão? Isso aqui não é heterozigose, tá? Por favor. Qual que é a diferença do azinho pro azão, bezinho, bezão aqui? O que é isso aqui? Isso aqui são os números que você põe no balanceamento, tá? Ok? Olha o que aconteceram com esses números. Eles vieram para onde? Nos expoentes. Então veja, quando uma reação acontece em uma única etapa, a ordem é igual ao coeficiente estequiométrico. Olha para o que eu estou apontando e olha para os nomes. Quando a reação acontecer em uma única etapa, a ordem é igual ao coeficiente estequiométrico. Isto significa dizer que se você esquecer o balanceamento, sentar-te-á na graxa. Uma mesóclise ainda. Sentar-te-á na graxa. Tudo bem, gente? Balanceia e usa os números que você obteve no balanceamento vai ser o expoente. Deixa eu escrever aqui, ó. As ordens de reação, as ordens são o mesmo, são numericamente iguais
aos coeficientes da equação. Nunca vai cair um exercício assim. Por quê? Adivinha? Não é que nunca vai cair um exercício assim. Ele nunca vai pedir para você escrever uma equação química de uma reação que é elementar, muito raramente. Porque aí, se você lembrar isso aqui, acabou a questão. Pá. Tudo bem, né? Você pode esquecer. Mas, enfim. Agora, e se a reação não for elementar? Aí fudeu. Aí fudeu. Oi? O que você acha? Por quê? Como que você obtém esses números aqui, ó? Não é no balanceamento? Toda reação tem balanceamento igual sempre? Se fosse igual, eu usava A e A, né? Então aqui eu estou abrindo a possibilidade do A e do B serem iguais ou não. Tanto faz. Isso não importa. O que importa é o seguinte: de onde você obtém ele? Do balanceamento. Tá? Agora, se a reação não for elementar, aí nós temos duas situações. Ou vocês vão estar pouco ou muito fodidos. Reações não elementares. Ou o exercício é mais chato ou menos chato. Por quê? Vamos supor, você tem duas possibilidades. Possibilidade número um: você sabe que a reação acontece em etapas e você conhece as etapas. Vou dar um exemplo. Vou colocar aqui uma reação. Deixa eu fazer de outro jeito. Agora vai dar certo. Eu fiz uma equação de 3 etapas, tá, gente? Fiz uma equação de 3 etapas. Então, tipo assim, nos problemas envolvendo equações em etapas, uma das maneiras de você perceber que a reação está em etapas é porque o cara vai te dar as reações. Então, ele te dá, por exemplo, aqui na minha situaçãozinha, eu tenho A mais B formando C. Formei um C ali. Aí depois, numa segunda etapa, eu pego mais 2A, mais outro B e formei outro C. Aí eu peguei esses dois Cs, reagiram na terceira etapa e formei o X, que é o meu produto, tá bom? Aqui ele apresenta as etapas, ok? Uma vez que ele apresenta as etapas, você já sabe que a reação ocorre em etapas. Se elas ocorrem em etapas, elas são chamadas de não elementares, tá? Então eu tenho reações que acontecem de uma vez só e tenho reações que acontecem aos poucos, ok? Tá.
Qual é o problema de uma para outra? O problema de uma para outra é o seguinte: aqui você tem uma velocidade que você sabe calcular. Aqui, cada etapa tem uma velocidade. Como que eu consigo calcular a velocidade de um processo? Você tem um processo. Esse processo é dividido em 3 subprocessos. Como que eu vou medir a velocidade de um processo se cada processo tem uma velocidade? A resposta é lógica, tá? Não tem nada de matemática, de física, de química. É lógica. Então, mas eu estou querendo saber a velocidade da global. É isso que eu quero. Porque assim, vamos lá. A reação global, vamos somar as equações? Vamos somar as equações. Somando as equações. A hora que eu somar as equações aqui, o que, que vai acontecer? Eu vou cortar os dois Cs que estão aqui com esse C, tá vendo? E aí vai ficar assim, ó, global. Oi, não interessa. Você está preso nisso, jura? Não, larga a mão. Larga a mão. Não importa o que, que eu escrevi aqui, tá? Ó, observa o que está acontecendo aqui, gente. Observa o que está acontecendo aqui. O processo em si, ele é representado assim, não é? Isso aqui é o processo. Eu quero saber qual a velocidade dele. Só que nós sabemos que para isso aqui acontecer, tem 3 coisas ocorrendo. Certo? Isso aqui não é uma. Embora eu escreva o processo como se ele fosse global, nós sabemos que existem 3 coisas acontecendo. Tudo bem? E eu quero saber qual a velocidade dele. E aí? Não? Vamos imaginar uma situação, então. Vamos imaginar que vocês tenham combinado com mais 2 pessoas para sair. Vocês vão para um lugar, uma festa, um churrasco, alguma coisa. E vocês combinaram de se encontrar na sua casa. Você, fulano e fulano. Ok? Tá. Só que o combinado é o seguinte: vocês só vão sair se todo mundo estiver junto. Enquanto todo mundo não chegar, vocês não saem. Que hora você vai chegar no lugar? Bom, você vai ter que esperar todo mundo chegar. Então, infelizmente, você está na mão de quem for mais lerdo. Gente, imagina uma indústria que produz bicicleta. Para a indústria produzir a bicicleta, ela precisa produzir o pneu, o guidão, a corrente, tudo. Quanto tempo demora para uma bicicleta ficar pronta? O tempo que aquilo que for mais lento demorar. Não adianta uma roda ser feita em 10 segundos se o guidão demorar 4 dias. Quando um processo acontece em etapas, a velocidade daquilo está diretamente atrelada ao que é mais lento. É o que é mais lento. Por exemplo, se a reação 3 for a mais lenta, a velocidade do processo é ela. É ela. Não interessa que as outras sejam mais rápidas. A 3 vai ser um gargalo para o processo. Se a velocidade 2 for a menor, não adianta nada a 3 ser rápida. Porque a 2 vai limitar a 3, não vai? Então veja, quando um processo ocorre em etapas, a velocidade do processo é aquela correspondente à etapa mais lenta. Então ele vai ter que te dizer qual é a mais lenta. Então vamos escrever isso aqui, ó. No processo em etapas, no processo em etapas, a velocidade global
da reação global é a da mais lenta. No processo em etapas, a velocidade da reação global corresponde à da etapa lenta. Tudo bem? Cuidado aqui, gente, por um detalhezinho também. Existem duas maneiras do cara te dizer quem é a etapa lenta. Ele vai ter que te dizer, isso não existe dúvida. Ele pode te dizer explicitamente o que eu quero dizer com isso. Ele te coloca as 3 etapas e fala rápida, rápida, lenta. Ou, sei lá, lenta, rápida, rápida. Ele fala isso. Ou ele resolve fazer isso aqui que eu vou fazer aqui. Espera que eu já vou sair da frente aqui. Ó, pessoal, a maioria dos exercícios que envolvem etapas, ele vai te dizer qual é a etapa mais lenta, assim, ó. Tá? Aqui no meu exemplo, eu tenho um processo que acontece em 3 etapas, tá? E aí vamos lembrar, pela teoria das colisões, que cada reação tem uma energia de ativação. Então, se um processo está acontecendo em 3 etapas, eu tenho que enxergar cada etapa como se fosse uma reaçãozinha. Então, a primeira reação, ela vai ter uma energia de ativação. A segunda reação vai ter uma energia de ativação. E a terceira também. A reação que é mais lenta é a que tem maior energia de ativação. Então, cuidado com esses gráficos aqui, por quê? Cada calombo desse aqui, ó, é um complexo ativado. Cada calombinho desse aqui é um complexo ativado. Então, ó, olha para cá um pouquinho, rápido, rápido, rapidão. A mais B deu C. Aí na segunda reação, 2A mais B deu C. Na terceira etapa, 2C deu X. Sacaram? Vê, isso aqui, ó, é a energia de ativação da primeira. Deu lá mais ou menos uns 2 quadradinhos, tá vendo? De energia de ativação. Energia de ativação da segunda, gente. Ó, daqui até o complexo. Energia de ativação da terceira. Só um cocôzinho aqui, ó. Tá vendo essa bostinha aqui, ó? Aqui, ó. Energia de ativação super pequenininha. Tá? Então, de todas as equações que a gente tem ali, qual é a mais lenta? É a 2. Ela é a lenta. Porque ela tem maior energia de ativação. Tá? Então, quer dizer, o que muda você analisar uma reação não elementar, desculpa, uma elementar para não elementar? Na elementar, você sabe que só tem uma etapa, então a velocidade dela é daquela etapa. Na não elementar, a que conta é a que retarda o processo. Tipo assim, se você quer chegar mais rápido, apressa quem for mais lento. Tá? Por exemplo, olha onde o cara pode ir perguntar. Ele fala assim, ó, se eu quiser catalisar esse bagulho, o catalisador tem que atuar em qual etapa? Tá? Ele pode usar também a história do catalisador. Porque assim, eu quero catalisar a reação. Catalisar a reação significa deixá-la mais rápida. Gente, para deixar a reação mais rápida, você tem que se preocupar com qual etapa? Com aquela que, entre aspas, atravanca o processo. Com a etapa mais lenta. Tá? Oi.
É que nesse caso o problema não é a concentração, né? Nesse caso o problema não é a concentração. Não, mas aí é outro contexto. Aí nós estamos fazendo outro contexto. Aí não é uma questão de reação em etapa. Aqui nós estamos discutindo um processo em etapa. Se ele me der um sólido e um não sólido, a gente já viu aquele caso ali do superfície de contato. Tá? Aqui é o seguinte: eu quero montar a equação da velocidade dessa coisa. Então tá. Se eu quero a equação de velocidade, eu vou montar a equação de velocidade da etapa lenta. Então vai ser K vezes concentração do A elevado a quanto? A 2. Vezes B elevado a 1. Tá? Só da etapa lenta. Presta muita atenção numa coisa. Olha para a equação global. Olhou? Olha para a etapa lenta. Olhou? Vocês perceberam que os coeficientes não coincidem? E aqui os coeficientes coincidem? Tudo bem isso? O que eu quero dizer com isso? Cuidado quando você em algum dia aprendeu que para você achar a equação de velocidade basta pegar esses números e transformar em expoente. Isso só funciona. É isso. Por isso, quando você vira uma reação desse tipo aqui, ó, você está lendo o problema, viu a reação. Se o cara te mostrou uma equação de velocidade onde os expoentes não são coincidentes, é porque essa reação não é elementar, tá? Não é elementar. Quando a reação é elementar, os coeficientes eles vão coincidir ali, tá bom? Vou esperar um tempinho para vocês copiarem, tá? Principalmente o pessoal de casa. Então, caso 1, bem tranquilo, reação elementar. Caso 2, você vai ter que identificar a lenta. E aí, para identificar, ou ele vai te dar explicitamente a velocidade. Ah, desculpa. Ele vai te contar explicitamente, ou ele vai te dar algum tipo de gráfico nesse sentido. E aí vem o terceiro caso, que é o seguinte: o cara sabe que a reação não é elementar, ele sabe, mas ele não conhece a etapa lenta. Então, o cara sabe que a reação tem tais etapas, mas ele não conhece a etapa lenta. Como que ele vai descobrir isso? Então, vamos lá. Esse aqui é o caso que mais cai, tá? Esse terceiro caso. Porque ele é o que envolve um pouquinho mais de raciocínio, tá? Porque nesses dois casos, gente, a verdade é uma só, né? Isso aqui é decoreba. Você tem que, na hora que aparece na prova, você vai ter que lembrar. Puta, elementar, não elementar. Esse aqui é o caso 3, que é o seguinte. Eu sei que não é elementar, mas não conheço a etapa lenta. Ou, às vezes, acontece pior, né? Porque, por exemplo, a pessoa ela pode saber que a reação não é elementar e não conhecer a lenta, e ela nem. E um caso pior ainda, tipo, ela tem uma reação, ela nem sabe se a reação é ou não elementar. Nem sabe. Como que a pessoa saberia se uma reação é ou não elementar? Olha, se você descobrir que a equação de velocidade coincide com os expoentes, elementar. Se você descobrir que não coincide, não é elementar. Para isso, o que, que os caras fazem? E aí você vai receber isso prontinho já. Os caras vão para o laboratório
e estudam. Por exemplo, vamos imaginar que eu esteja estudando essa reação aqui, ó. Tem lá uma reação que eu descobri recentemente e eu quero saber se essa reação acontece em uma etapa ou não. Como eu não sei se ela acontece em uma etapa ou não, o que que eu vou fazer? Eu vou para o laboratório e vou fazer uma série de medidas. Nessas medidas, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma série de experiências onde eu vou controlar a concentração do A, eu vou controlar a concentração do B e vou medir a velocidade no laboratório, tá bom? Isso que eu vou apresentar para vocês aqui é chamado de estudo cinético. O cara fala assim: considere a reação abaixo, blá, 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 para a qual foi realizado um estudo cinético. Pronto. E aí você vai receber uma tabela onde vai ter lá o experimento. Em cada experimento, ele vai variar a concentração do A e do B, ele vai manter a temperatura constante para não atrapalhar e vai medir a velocidade. E ele vai te apresentar os dados. Ele vai te apresentar os dados. Vou colocar aqui alguns dados, tá? O que significa esse mão? Mol por litro. Então o cara fala assim, ó, para obtermos a equação de velocidade de um processo, foi realizado o estudo cinético no laboratório e os resultados estão apresentados na tabela a seguir. Então o cara foi lá, ó, ele colocou A e B em concentrações determinadas lá, em 3 experimentos diferentes e deu as velocidades. Aí o cara pode perguntar, por exemplo, para você: essa reação é elementar ou não é elementar? Ou qual a equação de velocidade? Então, vamos descobrir qual a equação de velocidade, tá? E aí, como é que eu faço isso? Bom, a equação de velocidade, ela tem que ser alguma coisa do tipo: velocidade tem que ser igual a um certo número. Vocês viram que a gente nem falou sobre esse número, né? Esse número é bem largado mesmo. Multiplicado por A elevado a um expoente desconhecido vezes B elevado a um expoente desconhecido. Eu vou chamar de x e y, perdão. Aqui, x e y, tá? O que acontece? Se o x e o y forem iguais a e B, aí a reação é elementar. Se for diferente, não é. Tá? E aí, gente, a gente vai ter que descobrir o x e o y na marra. Como assim na marra? Por comparação. Observe o seguinte, ó. Dá uma olhada nos experimentos 1 e 2. Quando eu olho para os experimentos 1 e 2, eu percebo duas coisas importantes. Primeira, tanto no experimento 1 como no experimento 2, a concentração do B foi mantida constante. Ok? Isso é um sinal bom. Por quê? Porque se a concentração do B foi mantida constante, qualquer mudança na velocidade se deu exclusivamente por causa do A. Então, isso é uma coisa que você tem que perceber na hora de olhar para a tabela. Porque assim, a minha tabela, ela é uma tabela pequenininha. Existem tabelas que têm 5, 6 experiências. O cara faz justamente para te ferrar. Então, quando você quiser, por exemplo, discutir a influência de um dos reagentes, escolha 2 experimentos onde o outro esteja constante, para você conseguir analisar.
Aí você faz aquela brincadeirinha do multiplicou. Ó, a concentração daqui para cá, ela foi multiplicada por quanto? Por 2. Se a velocidade fosse diretamente proporcional, eu teria que ter multiplicado por 2 aqui também. Vocês perceberam isso? No entanto, o que aconteceu com a velocidade? Ela foi multiplicada por 2 elevado ao quadrado, ou por 4. Então, significa que, se o aumento de 2 vezes da concentração provocou um aumento de 4 vezes na velocidade, é porque ele está elevado ao quadrado. Ele está ao quadrado. Entenderam? Tá? O x é 2. É assim que a gente resolve, tá? Descobrimos o x. Agora esquece o x e olha para o y. Para que nós possamos descobrir o y, qual é a estratégia? Escolha duas experiências onde a concentração do outro não varia, tá? Eu coloquei nos meus dois experimentos de baixo aqui, ó, que os dois estão com a mesma concentração de A. Então, qualquer mudança que ocorreu aqui tem que ser por causa de quem? Do B. Tá bom? E aí eu percebo o seguinte: eu dobrei o B aqui, ó. Eu dobrei o B. Eu multipliquei por 2. Eu multipliquei por 2. Se a velocidade for diretamente proporcional ao B, ela tem que ter dobrado. Se a velocidade for diretamente proporcional ao B ao quadrado, ela tem que ter quadruplicado, e assim vai. Aí eu percebo uma coisa curiosa. A velocidade, quando você compara as duas velocidades dos experimentos 2 aqui 3, a velocidade não alterou. Como que isso é possível, gente? Eu estou falando assim, como que isso é possível matematicamente? Olha para a conta, ó. Olha para a conta. A velocidade é igual a k vezes a elevado ao quadrado, né, que agora eu já sei que aqui é o quadrado, vezes b elevado a y. Se a velocidade depende do b aqui, ó, como é possível matematicamente isso aqui estar acontecendo? Ó? Isso aqui tem que desaparecer da conta. Exatamente. Se a concentração do B aumentando, se a concentração do B aumentando não fez a velocidade ficar maior, é porque o B não deve aparecer na conta. Ok até aqui? Para que o B não apareça na conta, o Y tem que ser zero. Calma, eu sei que vocês querem perguntar uma coisa, mas calma. Já vi que tem gente se mexendo na cadeira. Tudo bem até aqui? Então, como é que fica a equação de velocidade? A equação de velocidade fica k vezes a elevado ao quadrado. Tudo bem? Então, veja. Quando o cara faz um estudo cinético, ou seja, quando você analisa esse tipo de comportamento, aí você descobre categoricamente quanto vale cada expoente, tá? Aí você tem várias situações, né? Normalmente, o que a gente acaba descobrindo? Que a equação não é elementar, tá? E, eventualmente, acontece esse tipo de coisa estranha de um dos expoentes dar zero, tá? Tem duas coisas aqui que eu acho que é interessante da gente pensar. O que que fez, primeiro, matematicamente, o que que fez eu perceber que o expoente é zero? O fato da concentração ter mudado e a velocidade não ter mudado. Tudo bem, agora vamos para a química. A velocidade não depende da concentração dos reagentes, porque quanto mais concentrado, mais colisão? Por que será que isso aqui aconteceu, então, gente? Por que eu mudei a concentração do reagente e a velocidade dele da reação não mudou? Excesso, B não reage, mas se o B não reage, ele tá na reação. Ele está na reação. Hã? Mas e aí?
Não, o problema não é mais ou menos. Primeiro, essa reação é elementar? Como você sabe que ela não é elementar? Ela é uma reação não elementar. Como que nós sabemos que ela não é elementar? Gente, se ela fosse elementar, a equação de velocidade teria que aparecer o B. Não teria que aparecer o A e o B? Tá. Então ela não é elementar. Se ela não é elementar, quer dizer que essa velocidade é a velocidade da etapa lenta, né? Se a partir do momento que você descobriu essa velocidade, ó, se ela não coincidiu com isto, é porque você descobriu que a reação acontece em etapas e, de quebra, ainda descobriu a etapa lenta. Então a pergunta agora tem resposta bem clara. Por que que eu aumentando a concentração do B, a velocidade não aumenta? Porque o B não participa da etapa lenta. Ele deve estar participando do processo, ele está reagindo, mas ele não está na etapa lenta. Adivinha quem está na etapa lenta? Quem? Só o A. Entende como isso é foda, cara? O fato de você ter descoberto que a velocidade da equação está sem o B, está te dizendo o seguinte: se você quer acelerar essa merda, não adianta nem pensar no B. Se você quer acelerar essa reação, acelere ou usando um catalisador ou aumentando a concentração de quem? Do A, tá? Não elementar. Um reagente B não participa da etapa lenta. Reagente B não participa da etapa lenta. Ui, com certeza, com certeza. Beleza até aqui? Será que a gente já consegue fazer uns exercícios? Peraí, eu vou ver aqui, tá? Eu acho que já dá para fazer. Ah, dá. Talvez não dê para fazer todos, mas dá. O que faltar a gente faz depois. Depois que vocês terminarem de copiar, pessoal, aqui, vou pedir para vocês abrirem aí na página 116, tá? 116.
Aqui. Questão número 1, pessoal, está na página 116. Ele fala assim, ó. A figura seguinte mostra o diagrama de energia potencial para a reação. Então, ele coloca aqui os reagentes, começando com uma entalpia de 20. Aí, ele atinge um pico de energia aqui em cima, que vale 100, né? Ô, gente, o que é esse 100 aí? É a energia do complexo ativado, tá? Aí, depois que o complexo ativado forma, ele se transforma em produto. Aqui, ó. Tá bom? 80. Então, vê. Ele sai de 20 para 100, depois ele volta para 80, a reação, né? Ela passa primeiro para o momento de absorver energia para virar um complexo, depois joga energia fora. Item A. Qual é a energia de ativação? Qual é a energia de ativação? A energia de ativação é aquela necessária para que os reagentes se transformem em complexo ativado. Então ela entra aqui, ó, pessoal. Ó, ela vai da energia do reagente até o complexo ativado. Isso aqui é energia de ativação. E A igual a 80 kJ. Tá bom? B. Qual é o valor da energia do complexo ativado? O ECA. Energia do complexo ativado. 100. 100. Tá? Que é o pico aqui. D. C. Qual é o valor do ΔH? E aí ele quer da direta e da inversa. E depois ele quer que a gente calcule como endo e exo. Ô, gente, ó, aqui deixa eu fazer um comentário. A gente está, assim que a gente voltar do recesso, pisamos aqui, a gente vai entrar em equilíbrio químico. E quando eu trabalho em equilíbrios químicos, a gente trabalha no sentido direto e inverso, certo? A gente admite que a reação ela é reversível. Queria chamar a atenção de vocês porque, a partir do momento que você considera que uma reação é reversível, você pode ler esse gráfico nos dois sentidos, tá bem? Normalmente, o que a gente faz? Quando eu estou olhando para a reação direta aqui, ó, é o reagente virando produto. Tá? Então, o ΔH de reagente virando produto é esse aqui, ó. O ΔH de produto virando reagente é essa aqui. Se eu estiver falando, por exemplo, da reação direta, ela é o quê? Endo. Endo. E a inversa é exo. Exatamente, exotérmica. Tá bom? A única coisa que muda no valor é o sinal, né? Tá? Se eu estou olhando para a reação endo, isso aqui é produto, não é? Então fica 80, 80 não, 60, tá? Ó, pronto. Vai ser muito comum depois, quando a gente for estudar os equilíbrios, que apareça o sistema aqui endo-exo, assim, aparecem as duas setinhas, né? E ele costuma colocar aqui, gente, o ΔH da direta, tá? Da direta. Então sempre que você olhar para um ΔH aqui, tiver positivo, você fala, opa, direta é endo. Aí, consequentemente, é, deu uma travada. Tudo bem? Aí outra coisa que ele pergunta, gente, trata-se de uma endo ou exo? Já foi. Tá? Beleza. Só para não deixar passar em branco, o que acontece com esse gráfico se eu botar um CAT? Diminui o calombo, né? Diminui o calombo, tá? O catalisador. Tá?
Olha lá que bonitinho. Filha da putinha. É o exercício que eu fiz antes, só que agora com mais coisinhas nele. Eu disse que o exercício é filha da putinha porque ele é chato de escrever. Questão número 2. Foram feitos 4 experimentos para estudar a influência de alguns fatores na rapidez de uma reação entre o ferro metálico e uma solução de ácido sulfúrico. Os dados estão dispostos na tabela a seguir. Gente, perdão, antes da gente ler a tabela, vamos dar uma olhadinha na equação? Queria chamar a atenção de vocês para algumas coisinhas aqui. Ó, um ácido, ele pode dissolver metais. Não todos, mas pode. Isso vai depender da reatividade do metal, que é um assunto que a gente vai discutir na volta dos recessos. Quando um objeto de metal é atacado por ácido, acontece uma reação bem famosa que a gente chama de deslocamento. Que bem na verdade, tá? Honestamente falando, é uma oxirredução. O que a gente chama de deslocamento, na verdade, é uma reação redox. Aqui, por exemplo, ó, o ferro ele está indo de 0 para mais 2. E o hidrogênio do ácido, aqui ele está indo de mais 1 para 0 aqui. Tá? Então é uma reação de oxidação. Observa que essa reação está produzindo hidrogênio. Hidrogênio. Aí o cara fez os experimentos. ESP. 1, 2, 3 e 4. O que ele fez? Em cada experimento, ele fez uma coisa diferente. Por exemplo, no experimento, na primeira linha, tá a maneira com a qual o ferro foi usado. Como que o ferro foi usado? A superfície do ferro. Pedaços, pedaços. E nos 2 últimos experimentos, ele aumentou a superfície de contato. Temperatura. Ele fez 20, 25, 25, 50. 20, 25, 25 e 50. Utilizou o catalisador? Não, sim, sim, sim. Não, sim, sim, sim. Então, é muito comum aparecer em questões de cinética, pessoal, a combinação dos fatores. Tá? Dificilmente o cara vai usar só um fator. E aí, a última coisa que ele fez foi a variação de concentração do ácido. Gente, observa que eu tenho um reagente sólido, então eu estou mexendo na superfície de contato, e eu tenho um reagente dissolvido. Se eu tenho um reagente dissolvido, uma das coisas que a gente pode mudar é a concentração da solução. Ele usou diluído, 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 concentrado. Diluído, diluído, diluído e concentrado. Tá bom? Bom, gente, não precisa ser muito atento para perceber o seguinte: o experimento que reúne os 4 fatores melhores para a velocidade é o 4, né? Ele usou maior superfície de contato, maior temperatura, botou um catalisador e ainda usou um ácido concentrado. Em contrapartida, você teria o pior como sendo esse aqui, né? Esse aqui é o pior, ó. O ácido está diluído, a temperatura está muito baixinha e nem tem catalisador, coitado. E do 2 e do 3? Do 2 e do 3, o 3 é mais, né? Porque a única diferença é o pó. Então vamos lá. Do mais rápido para o mais devagar. Mais rápido, 4. Depois, 3, 2 e 1. Tá bom? Agora relaciona com os gráficos. Qual é o gráfico mais rápido? Ah. Qual é o mais lento?
D. Então, esse aqui é o A, ó. Esse aqui é o A. E esse aqui é o D. O C, o D é o 2, né? Não, não, desculpa. O B é o 3, né? É o segundo mais rápido por causa da superfície de contato. E o U que sobrou é o C. Mas que merda! É isso mesmo? A, B, C, D, 4, 3, 2, 1? Então tá. Aí. É hora de almoçar. Almoçar, gente. Acabou por hoje, tá? Até amanhã. Bom almoço, pessoal de casa. Tchau. Tchau. Beijo. Ó, quem recebeu o questionário e respondeu, fica ligeiro hoje à tarde que eu já vou marcar umas calls, tá? Fala, querida. Peraí, deixa eu só desligar.